Olá, caras amigas e caros amigos da Sociedade Espírita Círculo da Luz de Porto Alegre e a todos que estão nos acompanhando. Aqui é Felipe Mascarenhas e eu estou com um coração repleto de alegria de mais uma vez poder compartilhar com todos vocês e estar aqui na sintonia dessa casa que me é tão especial ao coração, onde não me canso de repetir que conheci o Espiritismo e passei tantos anos da minha vida sendo um trabalhador, um colaborador. E hoje, especialmente, a alegria de poder, na reflexão de hoje, poder falar dessa obra que nós estamos lançando, que a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, pela Fergs Editora, está lançando, que está indo no Clube do Livro do mês de fevereiro e também que já vai ficar disponível no site da livraria da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul, da livraria da Fergs, esta obra aqui de nossa autoria, As Perguntas de Jesus. E eu vou trazer um pequeno trecho para vocês, para iniciarmos a nossa reflexão em torno desse tema. Um tema, aliás, que tem sido abordado por outros companheiros e companheiras, alguns também espíritas e também de outras escolas religiosas, filosóficas. Porque as perguntas feitas pelo Mestre, as perguntas que Jesus endereça, elas são uma forma também de ensino, uma forma de convidar-nos a olhar para o mais íntimo de nós mesmos, a voltar os nossos olhos para dentro de nós, sondando, procurando vasculhar nesse mundo interior as respostas que muitas vezes podem ser muito simples, mas que nós nos esquecemos. É muito comum que nós nos esqueçamos das coisas mais básicas, das coisas mais essenciais e nos percamos em complexificações sem enraizamento nas bases que nos sustentam a existência, a trajetória evolutiva. Mas, diz aqui na contracapa do livro assim: se você pudesse ficar frente a frente com Jesus, o que diria? Pensemos, se fôssemos nós, se tivéssemos essa oportunidade. Como vemos tanto nos evangelhos como na literatura mediúnica de diversos médiuns, mas especialmente falando hoje na literatura mediúnica de Francisco Cândido Xavier, em obras como os romances históricos de Emmanuel, o livro Paulo Estevão, o livro Há 2000 Anos, o livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, nós vemos pessoas que tiveram a oportunidade de estar frente a frente com Jesus e dizer algo. Se fôssemos nós, o que é que falaríamos? Eu gosto muito de escutar as meditações que a minha amiga do coração, a Bárbara, manda em áudio, em que ela conduz visualizações em que nós fazemos esse encontro com Jesus. Nós vamos fazendo uma visualização e naquelas preces, naquela visualização, temos esse encontro, estamos frente a frente com Jesus. O que é que nós falaríamos? E se ao invés de nós falarmos algo, nós ouvíssemos uma pergunta do Mestre a nós? Qual seria a nossa resposta? Então diz aqui na contracapa: e se ao invés de falar você ouvisse uma pergunta? Aí nós colocamos aqui
explicando que nós dividimos o livro em duas partes. Numa primeira parte, nós elencamos 10 perguntas que são extraídas dos evangelhos, dos 4 evangelhos. Perguntas que Jesus realiza em diferentes contextos e situações a pessoas e reflexões que ela suscita, considerando também, com certeza, o contexto histórico e cultural em que a pergunta é feita, o contexto da situação de quem faz a pergunta e da resposta, mas também, é claro, considerando que quando Jesus fala, ele fala ao espírito viajor do universo. Jesus não fala com uma personalidade transitória, circunscrita a um curto espaço de tempo. Ele fala a nós, seres imortais em jornada evolutiva, espíritos. Então a sua fala, ainda que ela esteja imersa num contexto cultural, histórico, que é importante que se compreenda também, ela não se limita a isso, ela atravessa os séculos e nos alcança, cada um. Ela percorre o tempo e o espaço e nos atinge, e nos envolve, e nos convida a uma jornada de olhar interior. Onde estão escritas as leis divinas, as leis de Deus, como nós vemos em O Livro dos Espíritos? Onde estão escritas? Nós sabemos a resposta que os espíritos superiores nos dão lá em O Livro dos Espíritos, na consciência. Então, sondar é também uma forma de convidar a criatura a indagar. Essas indagações, essas perguntas que Jesus faz, elas são também um convite para olhar para dentro de nós e reconhecer essa assinatura divina grafada no mais íntimo de nós mesmos. Vou pegar aqui um trechinho. Eu estava dizendo. Então separamos 10 perguntas iniciais que são extraídas dos evangelhos. Fazemos essa reflexão, essas viagens através de reflexões que são possíveis de serem suscitadas a partir dessas questões, entrelaçando com as referências tanto da literatura de estudiosos do tema, dos evangelhos, estudiosos, pesquisadores, quanto especialmente com as luzes da codificação e das obras complementares da doutrina espírita. E na segunda parte do livro, separamos 5 perguntas que nós encontramos no livro Boa Nova, da psicografia de Francisco Cândido Xavier e de autoria espiritual de Humberto de Campos, costurando assim tanto as lições que estão no Evangelho quanto as lições que se desdobram na literatura mediúnica, vindas através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, entrelaçando com essas descrições dos bastidores do Evangelho, dos contextos em que muitas passagens se davam naqueles tempos. Então, são 10 perguntas do Evangelho e 10 perguntas que nós encontramos no livro Boa Nova, e 5 que nós encontramos no livro Boa Nova. E nelas nós vamos fazendo essa peregrinação. O grande convite é que nós possamos nos entregar a uma viagem àqueles tempos da Galileia, a uma viagem àqueles tempos da presença do Divino Amigo em nossas vidas, na Terra, cantando a sinfonia do amor, cantando os poemas da fraternidade, do perdão, da tolerância, da compaixão. E que, em sentindo as vibrações daqueles tempos, possamos trazê-las para a nossa atualidade.
possamos trazer aquela experiência entendendo que toda a Terra, todos os lugares e circunstâncias se descortinam como oportunidades sublimes de vivência daquelas lições. Eu trago a vocês aqui algumas reflexões que colocamos no prefácio, na introdução do livro, onde nós dizemos assim: a orientação do Espírito Santo Agostinho em O Livro dos Espíritos é um roteiro para o autoconhecimento, chave do trabalho de transformação que nos cabe realizar nos caminhos da evolução. Qual é essa orientação que o Espírito Santo Agostinho nos traz? É aquela famosa orientação em que ele responde sobre qual era o meio prático mais eficaz que a criatura tem de melhorar-se, de dar um passo no processo evolutivo, de modificar-se desde essa encarnação. E a resposta é: conhece-te a ti mesmo. E na sequência, o Espírito Santo Agostinho vai dizer que ele procurava sondar, perguntar a si mesmo. Que ele procurava, ao final do dia, repassar a sua vida, os acontecimentos e perguntar-se o que ele poderia ter feito de melhor, o que poderia ter modificado, que detalhe poderia ter sido transformado que fosse mais adequado à vivência do Evangelho. E assim, nesse estudo constante de si mesmo, nesse estudo e nessa disciplina de autoanálise, de autoconhecimento, a criatura começa um processo de autotransformação. E diz assim ainda: perguntar é uma maneira de sondar, estimular o conhecimento e também de exercitar a capacidade de ouvir. Nós estamos tão desacostumados a ouvir, queremos sempre perguntar, falar, e pouco ouvimos o que o outro tem a dizer. E pouco estamos dispostos a ouvir a resposta quando fazemos uma pergunta. Inclusive, ao início do primeiro capítulo aqui da obra, vamos refletir um pouco sobre isso. O quanto nós estamos desacostumados a ouvir o outro, perguntamos de forma maquinal, perguntamos de maneira impulsiva, às vezes sem atendendo a mero automatismo dos convencionalismos sociais. Por exemplo, a primeira pergunta que surge aqui no livro: qual é o teu nome? Qual o teu nome? Uma pergunta que Jesus faz à passagem, ao chamado endaimoniado Gerazeno. Vocês devem estar ouvindo a minha companheira canina que está se manifestando, acho que ela está querendo participar da nossa reflexão aqui. A linda está dando um oi para todo mundo. A primeira pergunta que surge é: qual é o teu nome? E é a pergunta das mais corriqueiras que nós fazemos quando conhecemos uns aos outros. Qual é o teu nome? Mas perguntamos de forma tão maquinal. E é uma pergunta que nos traz também uma reflexão filosófica profunda. Volto a dizer, muitas vezes nós esquecemos o mais básico da vida. Andamos pelo mundo perdidos sem reconhecer quem realmente somos. Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Se eu respondo, meu nome é Felipe, eu estou limitando o meu entendimento a uma experiência reencarnatória, enquanto sabemos hoje, somos espíritos em evolução. Já tivemos inúmeras reencarnações. Hoje, nessa experiência eu me chamo Felipe. Mas pensemos, nós já nos reconhecemos como espíritos imortais? Nós, quando temos determinadas atitudes, quando reconhecemos em nós um padrão de conduta que precisa de transformação, de renovação, algo que nos faça mal, que faça mal a outras pessoas e que nós identificamos que necessita de uma transformação.
e que percebemos como um padrão de conduta. Quando nós identificamos isso e não nos dispomos a pensar por que isso acontece, por que eu ajo dessa forma, por que eu tenho um determinado padrão de atividade, de forma de agir, de pensar, se nós não recordamos que somos herdeiros de um vasto processo evolutivo, poderemos estar desconsiderando a nossa bagagem espiritual, as personalidades que já envergamos em reencarnações distintas. Talvez a minha forma de reagir hoje a determinadas situações fale muito da experiência de soldado que fui no passado, de guerreiro em busca sempre de batalhas, ou me fale de uma experiência dolorosa na indigência, na miséria, seja ela física ou moral, e passamos a agir daquela forma. Ou estamos tão acostumados às facilidades, esquecidos de que talvez tenhamos sido senhores de grandes fortunas, acostumados a ter tudo sempre à nossa disposição. Mas são experiências que passam, são experiências transitórias e que se transformam. O espírito aprende conforme avança e desenvolve-se em cada experiência e situação da vida. Ouvir as respostas que nos dão os outros e as respostas que nos dá o próprio coração é também um dos nossos desafios. Na obra basilar do Espiritismo, nós encontramos 1019 perguntas. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, indaga as potências celestes, aos espíritos que avançaram e que se dedicam agora a contribuir no progresso da humanidade. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, indaga os espíritos sondando as realidades da vida a fim de que as criaturas humanas empreendam com mais segurança a jornada de autotransformação. Nos evangelhos, nós temos inúmeras perguntas. Com as perguntas de Kardec, a Terra indaga as potências celestes, sondando as realidades do infinito, procurando entender os mecanismos da vida, os processos da lei divina, essa relação que perpassa a vida nos seus múltiplos planos, a relação que se estabelece entre o espírito encarnado e o espírito desencarnado, os processos de evolução da natureza, a composição do universo e tantas outras lições que vamos aprender quando Kardec, quando as criaturas humanas, aqui personificadas na figura de Kardec, indagam aos espíritos superiores. Com Jesus, os planos superiores que sondam o mundo interior de cada criatura. São perguntas que nos conclamam a olhar para dentro de nós. Jesus nos faz perguntas que parecem ter respostas tão óbvias, as mais simples. Mas, como dizíamos, muitas vezes nós esquecemos as coisas mais básicas. Cada pergunta abrange uma determinada etapa de nossa jornada evolutiva, do passado, do presente ou que nos aguarda nas experiências do futuro. Ao nos aproximarmos das lições de Jesus, como nós vemos? Qual é a nossa visão?
Será que ao olhar para o Evangelho nós vemos um mundo mítico e fantasioso? Nós vemos algo distante e inalcançável? O nosso convite é para que cada um tome Jesus como um guia de autoconhecimento, um guia para uma jornada de transformação nas suas vidas, amoroso e assertivo. Caminharemos sentindo como se nossos pés pisassem o solo da Palestina daqueles tempos de há 2000 anos, sentindo as doces vibrações da presença de Jesus, as vibrações antagônicas de Jerusalém, os contextos sociais daquela época. Compreendemos com Estevão, fazendo uma referência ao livro Paulo e Estevão, que para Deus, Israel significa a humanidade inteira. Estevão diz isso quando está diante de Saulo de Tarso sendo julgado e condenado. Quando Saulo de Tarso está dizendo para ele que o povo de Israel, que era o povo escolhido, que o povo de Israel era que merecia, que era o povo que queria salvar a terra, que era o povo que merecia ser salvo, e Estevão olha para ele e diz: para Deus, compreendereis um dia que para Deus, Israel significa a humanidade inteira. Compreendemos assim com Estevão e com Gamaliel, o mestre de Saulo, que a terra prometida é o Evangelho do Cristo. Também uma referência a Paulo e Estevão. Costuremos as luzes das revelações e peregrinemos na direção da região bendita, cujo clima espiritual seja feito de paz e luz. É uma peregrinação. Adaptarmos-nos ao Evangelho é descobrir outro país cuja grandeza se perde no infinito da alma. E aí iniciam as reflexões em torno das perguntas. E rapidamente eu quero trazer aqui algumas delas para a nossa reflexão, deixando, evidentemente, as outras para que os amigos e amigas possam acompanhar em casa e fazer também as suas reflexões. Como dissemos, a primeira pergunta que surge é: qual é o teu nome? No contexto em que o endaimoniado Gerazeno, aquele homem que sofria um processo obsessivo, terrível, narrado no Evangelho, mas que também se encontrava diante das personalidades que surgem do passado e que muitas vezes querem falar mais alto, tomando conta da nossa vida. Basta, às vezes, uma circunstância surgir em nossas vidas e aquilo que nós fomos há 3, 4 reencarnações atrás quer preponderar, predominar em nossa vida. É importante pensarmos. Importante pensarmos nisso. Reconhecermos-nos como espíritos imortais nessa evolução e herdeiros de muitas chagas morais, como também é evidente de muitas qualidades já desenvolvidas. Ainda há pouco realizávamos o estudo do livro Entre a Terra e o Céu, do Espírito André Luiz, e víamos um capítulo em que o benfeitor espiritual Clarencio, num processo de amparo a determinadas personagens que surgem no livro, a fim de que elas pudessem melhor compreender o compromisso que haviam assumido naquela reencarnação, numa determinada noite, durante o sono do corpo físico, e naquele momento em que o espírito, durante o sono, se desprende parcialmente, se afasta parcialmente do corpo físico, o benfeitor espiritual Clarencio proporcionou a eles um processo de relembrar uma experiência reencarnatória do passado,
num momento determinado e oportuno para que eles relembrassem dos compromissos assumidos na reencarnação atual. E há um toque, há um influxo magnético de Clarencio. Nós vemos, por exemplo, Antonina, que é uma das personagens do livro, que é uma história real, Antonina recobrando inclusive a forma, né, perispiritual, a aparência, o seu perispírito recordando, o seu perispírito sofrendo a influência da mente que se recordava da encarnação passada, tomou a forma que ela tinha na reencarnação anterior, inclusive os trejeitos. E o benfeitor esclarece o quanto nós temos ainda esses aspectos, essas formas de pensar e agir presentes em nós, até que possamos transformá-las. Então perguntarmos: qual é o teu nome? É recordarmos que hoje, se hoje eu me chamo Felipe, se hoje eu sou um servidor público da área de comunicação social, isso é uma pequena parte da minha experiência de espírito. É preciso reconhecer-nos como seres espirituais em evolução. Se nós fazemos esse exercício de reconhecer-nos como espíritos e assim passamos a pensar, isso deve gerar um impacto, uma consequência em nossas vidas. E aí surge uma segunda pergunta. Companheiro, a que vens? Uma pergunta feita por Jesus em um momento grave da sua passagem pela Terra, quando se aproximava o momento da cruz, o momento em que Jesus seria preso e viveria os maiores flagelos e daria das maiores lições deixadas por ele. Judas, um dos companheiros do colégio apostólico, acreditando-se mais inteligente e astuto do que o próprio mestre a quem ele amava, conforme vemos inclusive através de mensagens do espírito Humberto de Campos, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, fica claro que Judas amava Jesus e age entregando Jesus na expectativa de que ele se levantasse como revolucionário do mundo exterior, tomasse a decisão de pegar em armas, em espadas e partir para uma revolução sanguinária, libertando o povo do jugo do Império Romano através de batalhas sangrentas e de resistências violentas. Judas acreditou-se mais inteligente que Jesus, ainda que estivesse ao lado dele, convivendo com ele, com os amigos e apóstolos do Cristo. Então, é indispensável que nos perguntemos: a que viemos nesta reencarnação? Nós já sabemos para que estamos aqui. Se eu me reconheço como espírito, assim como Judas se reconhecia como apóstolo, nós sabemos o que estamos fazendo, sabemos a que viemos nesta reencarnação. É importante indagar das finalidades e muito mais do que descobrir em detalhes qual missão nos cabe, nos compete, compreender os princípios básicos, porque a nossa missão em si vai se descortinar e desdobrar conforme a vivência vai surgindo, conforme a vida vai se desenrolando, conforme vamos vivendo. Mas se nós compreendemos os princípios, as finalidades da vida, daí sim. Aí tudo que nós estivermos fazendo estará convergindo para essa finalidade. Aprendemos em O Livro dos Espíritos a finalidade da encarnação. Qual a finalidade da encarnação?
proporcionar que o espírito progrida, que nós avancemos na senda do progresso, nos melhoremos experiência após experiência nas lides, nos desafios que a experiência na matéria proporciona ao ser, no desenvolvimento que ela proporciona do intelecto, da inteligência, mas também dos processos morais, mas também, nesse mesmo processo, colocar-nos em condição de executar a parte que nos cabe na obra da criação. Olha só que lindo! Olha que coisa mais maravilhosa é entendermos que nós somos colaboradores de Deus. Ou como diz André Luiz, nós somos co-criadores. André Luiz vai usar essa expressão no livro Evolução em Dois Mundos. Nós somos co-criadores. E quanto mais avançamos, quanto mais complexos em inteligência, depurados moralmente nos tornamos, maior as responsabilidades que nos chegam e mais participantes dessa criação nos tornamos. E assim nós seguimos. Então é importante, nessa etapa inicial dessa jornada aqui, percebemos qual é o nosso nome, reconhecendo-nos como espíritos imortais. A que vens, a que viemos, compreendendo quais são as finalidades da vida, entendendo que não podemos nos achar mais astutos e inteligentes do que o próprio Cristo, querendo empreender revoluções diferentes daquela que ele propõe. Então, se compreendemos essas duas questões iniciais, avançamos para a próxima. Que buscais? Pergunta que Jesus faz aos dois companheiros que, quando ele passa, dois companheiros estavam ouvindo João Batista. E João Batista, então, vendo Jesus passar, que era seu primo, diz: eis o homem a quem vocês devem seguir. É ele o Messias esperado. E os dois passam, então, atendendo à determinação de João Batista, passam a seguir Jesus. Mas ainda, com que finalidade? Buscando o quê? Haviam compreendido? Estavam atendendo à determinação de um outro mestre que eles tinham, que era João Batista. Então Jesus volta-se na direção deles e pergunta: que buscais? E nós chegamos à casa espírita como? O que é que nos levou à casa espírita e o que é que nós buscamos no centro espírita? A indagação oportuna. Porque talvez já tenhamos compreendido que somos espíritos, tenhamos compreendido a que viemos, mas estejamos buscando coisas diferentes. Nem sempre nós estamos buscando aquilo que queremos. Parece uma confusão isso, né? Parece um paradoxo. Como assim, Felipe? Como é que eu não estou buscando aquilo que eu quero? Eu quero isso. Nem sempre nós buscamos aquilo que queremos. Por exemplo, eu quero ser uma pessoa mais paciente, mas eu só busco a irritação. Mas eu só busco situações que me causam ou em que eu perco completamente a paciência, em que eu me torno irritadiço. Ou eu busco vivências que vão desestabilizar qualquer tentativa de desenvolver a paciência. É diferente, é claro, de circunstâncias que surgem na vida e que são sim, para que nós desenvolvamos aquilo. Mas às vezes
nós queremos o perdão e só buscamos a crítica e a condenação. Aí não estamos buscando aquilo que queremos. Que buscais? É preciso que o nosso movimento na direção do Evangelho, ou pensando na experiência espírita, é preciso que o nosso movimento na direção do centro espírita seja com uma finalidade consciente. O que eu estou fazendo no centro? Falamos aqui, é claro, daquele que toma a decisão de seguir os passos e se tornar um colaborador, um trabalhador da seara espírita. É claro que muitos chegam ao espiritismo em busca do consolo, de outras finalidades que atendem ao seu ponto, à sua experiência num determinado momento e seguem. Mas há aqueles que tomam a decisão consciente de permanecer e de envolver-se e de tornar-se trabalhadores, colaboradores da causa, engajando-se em atividades, em experiências de trabalho, de dedicação ao próximo. A cada um desses, perguntemo-nos: o que buscamos? O que buscamos? E vou trazer aqui mais a última pergunta de hoje, para deixar essa vontade de fazer a leitura do livro. É importante lembrar, meus amigos, minhas amigas, que essa obra, como todas as obras da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, editadas, publicadas pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, todos os direitos autorais são cedidos à nossa federativa. De maneira que os recursos da venda, obtidos com a venda desses livros, eles são todos revertidos para a sustentabilidade financeira do movimento espírita. Nós não ganhamos nenhum recurso financeiro com isso. Ele é todo revertido para a sustentabilidade financeira do movimento espírita. E, claro, também para compartilhar as reflexões e proporcionar reflexões e oportunidade de compartilhamento das nossas experiências e dos nossos olhares em torno das lições do Espiritismo. E esqueci de falar também que essa obra é a publicação de número 150 da nossa editora da Férix. Então, parabéns à nossa editora também pelo trabalho belíssimo que vem desenvolvendo, proporcionando a sustentabilidade, o apoio e tanta reflexão ao nosso movimento. Mas eu encerro nossa reflexão de hoje com a pergunta do capítulo 4. Quantos pães tendes? Essa pergunta surge no momento em que Jesus, no momento do Evangelho em que nós vemos a multiplicação de pães, em que Jesus está com os seus discípulos num local afastado, distante da cidade, um local deserto, em que uma multidão seguiu eles até ali. E Jesus atendia a todos, curava, amparava, esclarecia, curava as chagas do corpo e as dores da alma. E, após muitas horas, quando o dia começava a declinar, os apóstolos começaram a ficar nervosos, começaram a ficar preocupados, porque aquela multidão toda estava ali. E eles só tinham levado alimento para os 12, só para eles. E eles estavam preocupados, como é que nós vamos dar de comer para toda essa gente não tem comida. Manda eles embora, mestre, para que eles voltem e consigam comida nos seus lugares. E aí Jesus olha para os seus discípulos e faz uma pergunta que não é para a multidão, isso é importante, é uma pergunta feita ao discípulo. Há perguntas
que são feitas para a multidão. E há perguntas que são feitas ao discípulo, aquele que tomou a decisão lúcida e consciente de seguir os passos de Jesus e de tornar-se colaborador dele. Quantos pães tendes? É como se Jesus perguntasse: o que é que vocês têm de si mesmo a oferecer? Sonda no mais íntimo do teu espírito e procura aí as qualidades morais que já desenvolveste. Sai do deserto do sentimento em que o intelecto olha para uma situação e não vê saída, em que a nossa fé esmorece diante de situações em que mais nos pedem compaixão, em que o que mais nos é pedido é compaixão. Às vezes, somente o raciocínio poderá nos tornar insensíveis à dor do próximo. Por isso que nos processos de economia, por exemplo, muitas vezes nós vemos criaturas que somente pensam na organização econômica do mundo com números. Como se o mundo fosse feito de números e não de pessoas, de seres, de natureza, de pessoas, de seres humanos e não humanos em evolução, de um planeta rico, de um campo, de um mundo que é uma experiência espiritual. E muitas vezes os processos econômicos esquecem completamente a compaixão e passam a atender exclusivamente aos interesses dos números frios e duros. Como, por exemplo, não tem comida para todo mundo, então manda essas pessoas embora. A lição de Jesus é: não. O que nós temos, vamos compartilhar com todos. Todos comeremos juntos. Também equivale a dizer: sonda no mais profundo do teu coração e desenterra e multiplica as migalhas de boa vontade de que já dispões. Olha para o teu mundo íntimo e faz com que daí saia o bem de que já dispões. Sensibiliza-te com a dor do próximo, sensibiliza-te com as necessidades daquele que tem fome, daquele que tem sede, nas suas múltiplas expressões, tanto física quanto espiritual, e compartilha. Compartilha. Nós vemos no livro Há 2000 anos, Lívia, a esposa do senador Públio Lentulus, que era o nosso querido Emmanuel, na reencarnação naqueles tempos do Cristo. Lívia presencia esse momento em que Jesus disse aos apóstolos: dai-lhes vós mesmos de comer. E com pequenos pedaços, com pequenas migalhas, cada um comeu. Lívia está lá no livro Há 2000 anos. Come um desses pedaços. E diz Emmanuel, descreve na sua narrativa mediúnica, né, no livro, através de Francisco Cândido Xavier, que ela sentiu-se plenamente satisfeita, não só fisicamente, mas espiritualmente. Um bálsamo de esperança lhe envolvia agora. Que essas reflexões, amigos e amigas, sejam como essa migalha. Sejam como essa migalha de que nós nos alimentamos, a fim de renovarmos as nossas esperanças e seguirmos no caminho de transformação com Jesus. Eu agradeço muito a atenção de todos e peço a Deus que envolva os corações de cada um de vocês, em cada um dos lares,
nos lugares onde estiverem, no trabalho, em todos os lugares. Que a luz do divino amigo e mestre de todas as horas os ampare e fortaleça sempre na jornada. Um grande abraço a todos e até a próxima. Em breve, se Deus quiser, nos encontraremos.